Na pequena e elegante cidade universitária de Monte Prado, onde o silêncio da manhã era interrompido apenas pelo som de bicicletas e risadas ocasionais de estudantes apressados, Clara entrou em um mundo que prometia mudar sua vida. A jovem, com seus 22 anos, carregava um brilho nos olhos e uma mochila desgastada pelas histórias que trazia consigo. Clara sempre fora uma aluna dedicada, determinada a alcançar seus sonhos, mas também carregava uma sensação constante de que faltava algo, algo que ela ainda não sabia nomear. Naquela manhã, o campus parecia mais vivo do que nunca. Clara caminhava pelos corredores do departamento de literatura, suas mãos apertando o caderno contra o peito enquanto olhava para as portas das salas numeradas, procurando pela sala onde teria sua primeira aula com o famoso professor Arthur Dantas. Ele era um homem conhecido não apenas por sua habilidade em decifrar os mais complexos poemas, mas também por sua presença enigmática, que parecia capturar a atenção de todos à sua volta. Quando Clara finalmente encontrou a sala, hesitou por um momento na porta. A conversa animada dos colegas já preenchia o espaço, mas foi a voz firme e controlada que ecoou do centro da sala que a fez parar. Arthur estava lá, ajustando o projetor, sua presença dominando o ambiente. Ele tinha uma postura ereta, uma elegância natural que contrastava com o estilo casual dos estudantes. Seus cabelos levemente grisalhos, bem penteados, brilhavam sob a luz que atravessava as janelas altas, e seus olhos, de um azul intenso, analisavam a sala como se pudesse captar cada pensamento não dito. Clara sentiu o coração acelerar sem motivo aparente. Ela se sentou em um canto discreto, tentando não chamar atenção, mas Arthur parecia ter notado cada movimento seu. Ele a encarou por um breve segundo, um olhar que parecia atravessar sua alma, antes de voltar à sua tarefa. Clara desviou o olhar, fingindo estar absorta em suas anotações, mas sentiu um calor inexplicável subir pelo pescoço. A aula começou. Arthur falava com uma paixão que hipnotizava a sala. Ele declamava versos de autores clássicos, explicando suas nuances e significados ocultos, enquanto andava pela sala com confiança. Sua voz era grave, porém suave, como se cada palavra fosse meticulosamente escolhida para cativar. Clara tentava se concentrar nas anotações, mas seus olhos frequentemente escapavam para observar os gestos dele, a forma como segurava o livro, como sua expressão mudava ao discutir um tema importante. Era como se ele carregasse o peso de mundos inteiros em cada frase. Durante a aula, Arthur fez uma pausa e, como era seu costume, fez uma pergunta aberta à turma: o que é paixão, afinal? O silêncio tomou conta da sala, enquanto os alunos trocavam olhares inseguros. Clara hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou a levantar a mão. Arthur ergueu uma sobrancelha, intrigado, e fez um gesto para que ela falasse. Eu acho que paixão é a busca constante por algo que nos faça sentir vivos, mesmo que saibamos que pode nos consumir completamente, disse ela, sua voz firme apesar do nervosismo. Arthur ficou em silêncio por um momento, analisando-a com um olhar que parecia mais profundo do que qualquer um poderia suportar. Uma resposta audaciosa e, ainda assim, incrivelmente precisa, disse ele, com um leve sorriso que fez o coração de Clara disparar. Ela sentiu um calor inexplicável, como se suas palavras tivessem sido mais do que uma simples resposta. Depois da aula, Clara ficou para trás, organizando lentamente seus materiais enquanto observava Arthur guardar seus livros. Ela queria dizer algo, mas não sabia exatamente o que. Quando ela finalmente reuniu coragem para se aproximar, ele falou primeiro. Você tem uma visão interessante, Clara, disse ele, sem olhar diretamente para ela. Poucos têm a coragem de expressar algo tão vulnerável em público. Ela corou, surpresa por ele ter lembrado seu nome. Só falei o que senti, respondeu ela, tentando soar casual. Arthur finalmente olhou para ela, seus olhos azuis fixos nos dela. Continue sentindo, então. É isso que faz a diferença entre viver e simplesmente existir. Clara saiu da sala com o coração disparado, sem saber como interpretar aquelas palavras. Durante o resto do dia, seus pensamentos voltaram repetidamente para o momento em que seus olhares se cruzaram, para a intensidade da conexão que ela sentiu, mesmo que breve. Algo dentro dela havia mudado, mas ela ainda não sabia o que era. Naquela noite, Clara revisava suas anotações no pequeno apartamento que dividia com uma amiga, mas sua mente estava longe.
Ela olhou para o caderno onde rabiscara o nome Arthur Dantas repetidamente, quase sem perceber. Sentia que havia algo naquele homem que era mais do que aparentava, algo que atraía de uma maneira que ela não conseguia explicar. Enquanto isso, Arthur estava em seu escritório, folheando um livro de poesia que usará na aula. Ele se pegou pensando na aluna de olhos intensos que havia captado sua atenção de uma forma inesperada. Ele afastou o pensamento rapidamente, dizendo a si mesmo que não deveria dar importância a algo tão trivial. No entanto, a imagem dela persistia em sua mente, como um poema que ele ainda não havia decifrado. A tensão entre eles começava a se formar, invisível, mas palpável, como um fio de seda que ligava suas vidas de forma inesperada. O destino parecia ter plantado uma semente naquele dia, uma semente que ambos, conscientemente ou não, estavam prestes a cultivar. A semana se arrastava lentamente, com Clara tentando se concentrar nas aulas e em seu trabalho de meio período na biblioteca do campus. Apesar de suas tentativas de manter uma rotina normal, sua mente frequentemente vagava para a figura de Arthur. O impacto daquela primeira aula ainda reverberava em seus pensamentos. Havia algo no olhar dele, na maneira como suas palavras pareciam cuidadosamente escolhidas, que a deixava inquieta. Ela sabia que era impróprio se permitir pensar tanto nele, mas era como se houvesse algo invisível, mas irresistível, que a puxava para aquele homem. Naquela sexta-feira, Clara chegou cedo à biblioteca. As pilhas de livros e o silêncio acolhedor sempre lhe ofereciam um refúgio. Enquanto organizava os volumes em uma das prateleiras mais afastadas, ela ouviu passos firmes e constantes ecoando pelos corredores vazios. Não era incomum que professores visitassem a biblioteca em horários tranquilos, mas havia algo familiar naquele som. Quando ela se virou, seu coração quase parou. Arthur estava ali, a poucos metros de distância, segurando um livro de capa envelhecida. Ele parecia estar absorto em pensamentos, seus olhos analisando as prateleiras como se procurassem respostas para questões mais profundas. Clara ficou paralisada por um instante, como se sua presença tivesse o poder de roubar todo o ar do ambiente. Quando ele finalmente a notou, seus olhos azuis se fixaram nela, e por um momento que pareceu eterno, o silêncio foi a única coisa que os uniu. Clara, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Não esperava vê-la aqui. Ela engoliu em seco, tentando manter a compostura. Eu trabalho aqui, professor. E meu lugar favorito no campus. Arthur sorriu levemente, aquele tipo de sorriso que parecia carregar segredos que ninguém mais podia desvendar. Faz sentido. Livros têm a capacidade de nos transportar para lugares que nem sabíamos que existiam. Clara assentiu, sentindo-se ao mesmo tempo confortável e nervosa sob o olhar dele. E o senhor? Procurando algo específico? Ele ergueu o livro que segurava, um volume de poesia romântica. Estou revisitando velhos amigos literários. Às vezes, as respostas que buscamos já estão escritas, só precisamos lembrar onde procurar. As palavras dele pareciam carregar um peso maior do que o contexto sugeria, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes que ela pudesse responder, Arthur deu um passo à frente, fechando um pouco da distância entre eles. Você parece uma pessoa que entende a profundidade das palavras, ele comentou, observando-a com um interesse que era ao mesmo tempo intrigante e desconcertante. Há algo de fascinante em sua curiosidade. Clara sentiu o rosto esquentar. Não sabia como responder aquilo. Era apenas uma estudante, uma jovem comum, enquanto ele era um professor respeitado, uma figura quase inalcançável. Eu só gosto de aprender, ela respondeu finalmente, tentando desviar a atenção para algo mais neutro. Arthur inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando cada palavra dela. Aprender é um presente, Clara. Mas nem tudo o que aprendemos vem dos livros. Às vezes, as lições mais valiosas vêm de onde menos esperamos. Ela não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. Antes que a conversa pudesse se aprofundar, um colega de Clara apareceu, pedindo ajuda para organizar um carrinho de livros. Ela viu isso como uma oportunidade de escapar do peso daquela interação. Com licença, professor. Foi bom vê-lo, disse ela rapidamente, antes de se afastar.
Arthur ficou parado, observando-a desaparecer entre as prateleiras. Havia algo naquela jovem que o intrigava profundamente. Ele sabia que havia uma linha que jamais poderia ser cruzada, mas, ao mesmo tempo, sentia que algo estava mudando dentro de si, algo que ele não sabia se podia controlar. Mais tarde naquela noite, Clara caminhava pelo campus iluminado por postes antigos que lançavam uma luz suave sobre as árvores. Era uma noite fria, mas ela decidiu dar uma volta para clarear a mente. Estava começando a se questionar por que aquele encontro na biblioteca mexera tanto com ela. Não era apenas a presença de Arthur, era a forma como ele a fazia se sentir. Como se ela fosse vista de uma maneira que ninguém mais havia conseguido enxergar. Ela passou pelo auditório principal e viu que as luzes estavam acesas. Curiosa, decidiu espiar pela janela. Arthur estava lá dentro, sozinho no palco, folheando papéis e fazendo anotações em um caderno. Ele parecia tão focado, tão imerso em seu próprio mundo, que Clara sentiu uma pontada de culpa por estar espionando. Mas antes que pudesse se afastar, ele levantou os olhos e a viu. Por um momento, eles apenas se olharam. Clara sentiu o impulso de fugir, mas algo na maneira como ele a encarava a fez ficar. Arthur gesticulou para que ela entrasse, e, hesitante, ela abriu a porta pesada e entrou no auditório vazio. Não sabia que você ainda estava no campus, disse ele, sua voz ecoando pelo espaço vazio. Estava caminhando. Não quis interromper, respondeu ela, nervosa. Você não interrompeu. Na verdade, é bom ter companhia. Esse lugar é grande demais para uma pessoa só. Ele a convidou a sentar na primeira fileira, enquanto ele descia do palco. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto ele se aproximava, sentando-se ao seu lado. Havia uma proximidade inesperada entre eles, como se o vazio do auditório criasse um mundo onde nada mais existia além deles. Por que você gosta tanto de literatura? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Clara pensou por um momento antes de responder. Porque ela nos permite sentir coisas que talvez nunca sentiríamos de outra forma. É como viver vidas diferentes, entender mundos que nunca conheceríamos. Arthur sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. É uma resposta bonita. E verdadeira. Mas às vezes, as palavras também podem ser um refúgio. Um lugar para onde vamos quando o mundo real se torna difícil demais. Clara percebeu, pela primeira vez, que havia algo mais em Arthur, algo que ele escondia de todos. Ela sentiu uma conexão crescente, como se suas almas se reconhecessem de alguma forma inexplicável. Mas antes que pudesse dizer algo, ele se levantou. É tarde. Você deveria ir para casa, disse ele, sua voz gentil, mas firme. Clara assentiu, levantando-se também. Enquanto caminhava para a saída, sentiu que algo havia mudado entre eles, algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que sabia que não poderia ser ignorado. Os dias seguintes foram preenchidos por uma tensão crescente que Clara não sabia explicar. As interações com Arthur agora pareciam carregadas de um peso silencioso, como se houvesse uma verdade pairando entre eles que ambos evitavam reconhecer. Durante as aulas, ele era o professor brilhante e articulado que todos admiravam, mas Clara sentia que havia algo mais por trás da fachada impecável. Uma troca de olhares aqui, uma palavra dita de forma intencional ali. Tudo parecia parte de uma coreografia que eles dançavam sem perceber. Naquela sexta-feira, Clara decidiu ficar até mais tarde na biblioteca, mergulhando em livros que nada tinham a ver com seus estudos. Ela buscava refúgio nas histórias de outros, tentando silenciar a confusão que se instalava em seu coração. O silêncio ao redor era acolhedor, mas logo foi quebrado pelo som inconfundível de passos. Ela sabia quem era antes mesmo de olhar. Arthur estava ali, parado na entrada, com um livro em mãos e uma expressão que oscilava entre surpresa e algo que Clara não conseguia identificar. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse avaliando o ambiente antes de falar. Você gosta de trabalhar até tarde, não é? Ele comentou, colocando o livro na mesa ao lado dela. Clara tentou sorrir, mas o nervosismo era evidente. Eu gosto da calma. E o senhor? Veio buscar algo específico? Arthur puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela.
Sua presença era esmagadora, mas não de forma intimidante. Era como se ele ocupasse o espaço com uma naturalidade que tornava impossível ignorá-lo. Às vezes, o silêncio de uma biblioteca é o melhor lugar para organizar os pensamentos. Hoje foi um dia longo, ele disse, apoiando o cotovelo na mesa e olhando diretamente para ela. Clara desviou o olhar, fingindo estar interessada no livro que estava lendo. Mas era inútil. A proximidade dele fazia seu coração bater mais rápido, e ela sabia que ele percebia isso. Arthur inclinou a cabeça ligeiramente, observando-a com um misto de curiosidade e algo que parecia admiração. Você é diferente, Clara, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Eu vejo isso nas suas perguntas, na maneira como você observa o mundo. É raro encontrar alguém com tanta profundidade. Clara sentiu o rosto esquentar, mas tentou disfarçar. Eu só sou curiosa. Acho que isso não é tão incomum assim. Arthur sorriu, mas não respondeu. O silêncio que se seguiu foi tão carregado quanto as palavras que poderiam ter sido ditas. Ele olhou para o livro que ela estava lendo e pegou-o, examinando a capa. Poesia romântica. Um gosto interessante para alguém da sua idade, ele comentou, folheando as páginas. Eu gosto de como as palavras parecem ter vida própria. É como se elas pudessem dizer coisas que a gente não consegue colocar em palavras. Arthur parou de folhear e olhou para ela, seus olhos azuis fixos nos dela. E o que as palavras não conseguem dizer, Clara? Ela não sabia como responder. Havia uma honestidade brutal na pergunta dele, uma vulnerabilidade que a pegou desprevenida. Antes que pudesse dizer algo, o som de um telefone tocando os trouxe de volta à realidade. Arthur pegou o aparelho, verificando a tela antes de se levantar. Desculpe. Preciso atender isso, ele disse, saindo rapidamente da sala. Clara suspirou, sentindo uma mistura de alívio e decepção. Estar perto dele era como caminhar na beira de um precipício. Fascinante e assustador ao mesmo tempo. Mas havia algo nele, algo que a fazia querer continuar caminhando, mesmo sabendo dos riscos. Mais tarde naquela noite, Clara estava no dormitório, relembrando cada detalhe daquela interação. O jeito como ele olhou para ela, como suas palavras pareciam carregadas de significados ocultos. Ela sabia que não deveria pensar nele dessa forma, mas era como se sua mente não tivesse mais controle sobre seus próprios pensamentos. No dia seguinte, Clara decidiu aproveitar o fim de semana para escapar daquela confusão emocional. Pegou um livro e foi para o parque do campus, onde o som das folhas ao vento e o murmúrio distante dos outros estudantes a ajudavam a se distrair. Mas, como se o universo tivesse outros planos, ela viu Arthur caminhando pelo parque. Ele estava sozinho, com as mãos nos bolsos e uma expressão pensativa. Antes que pudesse decidir se deveria cumprimentá-lo ou não, ele a viu. Clara, ele disse, aproximando-se. O parque é um bom lugar para pensar, não acha? Ela sorriu timidamente, fechando o livro que estava lendo. Sim. É bom sair um pouco da rotina. Arthur sentou-se ao lado dela no banco, e, pela primeira vez, Clara notou algo diferente nele. Ele parecia mais relaxado, menos formal. Havia uma suavidade em seus traços que ela nunca tinha visto antes. Às vezes, eu penso que passamos tanto tempo correndo atrás de coisas que esquecemos de simplesmente estar presentes, ele disse, olhando para o horizonte. Clara assentiu, mas não respondeu. Ela estava mais focada nele do que nas palavras que ele dizia. A maneira como a luz do sol brincava com seus cabelos, como o vento bagunçava sua gravata. Era um momento simples, mas carregado de uma intimidade que Clara não conseguia explicar. Você é uma pessoa que sabe estar presente, Clara, ele continuou, virando-se para ela. Eu percebo isso em você. É algo raro. Ela sentiu o coração disparar novamente, mas tentou disfarçar. Eu só tento aproveitar o momento. Acho que é importante. Arthur sorriu, mas não disse mais nada. Eles ficaram ali, em silêncio, observando as pessoas passarem, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas Clara sabia que algo havia mudado. A proximidade entre eles agora era palpável, quase tangível.
E ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. O outono em Monte Prado era sempre acompanhado por uma melancolia sutil, com as folhas caindo lentamente das árvores, criando tapetes de tons dourados e alaranjados. Clara tentava se concentrar em suas tarefas da faculdade, mas sentia que algo havia mudado dentro dela desde aquele encontro no parque com Arthur. A presença dele parecia crescer em seus pensamentos, ocupando cada vez mais espaço, até que ela começou a questionar se aquilo era saudável ou apenas inevitável. Naquela manhã, ela acordou com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela sabia que a aula de literatura com Arthur seria o ponto alto do dia, mas não era apenas o conteúdo que atraía, era a forma como ele parecia encontrar maneiras de provocar reflexões que iam além da matéria. Era como se ele soubesse exatamente o que dizer para despertar nela sentimentos que ela não sabia que tinha. Quando entrou na sala de aula, Clara notou que Arthur já estava lá, ajustando o projetor. Ele parecia mais tenso do que o normal, com as sobrancelhas levemente franzidas enquanto folheava papéis. Havia algo diferente nele, uma energia contida que ela não conseguia identificar. Ela sentou-se em seu lugar habitual, na fileira do meio, tentando evitar que seu olhar ficasse preso nele por tempo demais. A aula começou, e Arthur introduziu um tema que fez a sala inteira prender a respiração: o amor como transgressão. Ele falou sobre obras literárias onde o amor desafiava convenções sociais, atravessava barreiras e quebrava regras. Citou o Ana Karenina, de Tolstói, e o Madame Bovary, de Flaubert, descrevendo como esses personagens enfrentaram as consequências de suas escolhas. Às vezes, o amor nos força a ir contra tudo o que acreditamos ser certo, disse ele, sua voz firme ecoando pela sala. Mas isso levanta uma pergunta: vale a pena? Vale a pena sacrificar tudo por algo que pode ser tão efêmero quanto uma chama? A sala permaneceu em silêncio, absorvendo a intensidade de suas palavras. Clara sentiu como se ele estivesse falando diretamente com ela, como se aquela pergunta fosse destinada exclusivamente a ela. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e ela teve que desviar o olhar para não trair o que estava sentindo. Após a aula, Clara ficou para trás, esperando que todos saíssem antes de arrumar suas coisas. Ela não queria que Arthur percebesse o efeito que suas palavras haviam tido sobre ela, mas, antes que pudesse sair, ouviu a voz dele chamando seu nome. Clara, pode ficar um momento? Ela congelou por um segundo antes de se virar. Ele estava parado ao lado da mesa, com os braços cruzados e uma expressão séria. Claro, professor, respondeu, tentando soar casual. Arthur esperou que a sala ficasse completamente vazia antes de falar. Ele se aproximou lentamente, suas mãos agora apoiadas na mesa, e olhou diretamente para ela. Você está bem? Perguntou, sua voz mais suave do que o normal. Clara franziu a testa, surpresa com a pergunta. Sim, por que a pergunta? Ele deu um leve sorriso, mas seus olhos não perderam a seriedade. Você pareceu distraída hoje. Queria ter certeza de que está tudo bem. Ela não sabia como responder. Ele estava realmente preocupado ou era algo mais? Clara decidiu ser honesta, mas mantendo a cautela. A aula de hoje foi intensa. Me fez pensar em muitas coisas. Arthur assentiu lentamente, como se estivesse esperando essa resposta. É o propósito dessas discussões. Fazer vocês refletirem, mesmo que isso signifique enfrentar coisas difíceis. Havia algo na maneira como ele dizia aquelas palavras que fez Clara sentir que ele também estava enfrentando algo difícil. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Arthur desviou o olhar, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Clara, e ele começou, mas parou, balançando a cabeça. Esqueça. Não é importante. Ela sentiu uma onda de frustração e curiosidade. O que não é importante? Perguntou, sua voz mais firme do que pretendia. Arthur suspirou, e por um momento pareceu estar travando uma batalha interna. Mas antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu, e um colega de Clara entrou para buscar um caderno esquecido. O momento foi quebrado, e Arthur rapidamente mudou sua postura, voltando à formalidade. Nos vemos na próxima aula, Clara. Tenha um bom dia.
Ela saiu da sala com uma mistura de emoções, sentindo que algo importante havia sido interrompido. Enquanto caminhava pelo corredor, suas mãos tremiam levemente. Havia algo naquele homem que a atraía de uma forma que ela não conseguia controlar, mas também a deixava completamente confusa. Mais tarde naquele dia, Clara estava sentada no café do campus, tentando se distrair com um livro, quando Arthur entrou. Ele parecia não ter notado sua presença, mas quando seus olhares se encontraram, ele hesitou por um momento antes de se aproximar. "Posso me sentar?" perguntou, segurando uma xícara de café. Clara assentiu, sentindo o coração acelerar. Ele se sentou à sua frente, e por um momento ambos ficaram em silêncio, como se estivessem tentando encontrar a melhor forma de iniciar uma conversa. "Sobre mais cedo", e ele começou, mas parou, olhando para a mesa. "Queria me desculpar se fui invasivo. Não era minha intenção." "Você não foi invasivo", respondeu Clara, sua voz suave. "Eu só", e não esperava a pergunta. Arthur sorriu levemente, mas havia algo de vulnerável em sua expressão. "Às vezes, eu esqueço que nem todo mundo está acostumado com a minha maneira de pensar. Costumo ser muito direto." Clara riu, tentando aliviar a tensão. "Não acho que isso seja um problema. É refrescante." Eles continuaram conversando, agora sobre literatura e vida de uma forma mais descontraída. Clara sentiu que, naquele momento, estava conhecendo um lado diferente de Arthur, um lado mais humano e menos enigmático. Mas mesmo assim, a tensão entre eles permanecia, como uma linha invisível que os conectava. Naquela noite, enquanto Clara estava deitada em sua cama, relembrando cada detalhe daquela conversa, ela percebeu que estava cruzando uma linha perigosa. Seus sentimentos por Arthur estavam crescendo, e ela não sabia como lidar com isso. Havia algo nele que a fazia querer se aproximar, mesmo sabendo das consequências. Arthur, por outro lado, estava sentado em seu apartamento, segurando um copo de vinho e olhando para o vazio. Ele sabia que havia algo especial em Clara, algo que o atraía de uma forma que ele não podia ignorar. Mas também sabia que aquilo era errado, que havia barreiras que não podiam ser quebradas. Ainda assim, ele se pegava pensando nela, em sua inteligência, em seu sorriso tímido, em como ela parecia entender partes dele que ninguém mais via. Ambos estavam presos em um jogo perigoso, onde cada movimento poderia mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, nenhum deles parecia capaz de parar. A noite caiu sobre Monte Prado com um silêncio que parecia carregar o peso de um segredo. Clara estava em seu quarto, mas seus pensamentos não a deixavam em paz. Desde a conversa no café com Arthur, ela sabia que algo havia mudado. Ele não era apenas um professor para ela. Ele era uma presença constante em sua mente, um enigma que ela desejava desesperadamente decifrar. No entanto, havia medo também. Ela sabia que os sentimentos que começavam a crescer dentro dela eram proibidos, perigosos. Não podia se permitir ir além. Mas como controlar o coração quando ele parecia seguir suas próprias regras? Naquela noite, ela decidiu que precisava de ar fresco. Vestiu um casaco e saiu, caminhando pelo campus adormecido. As luzes dos postes criavam sombras nas árvores, e o som de seus passos ecoava no silêncio. Ela não sabia para onde estava indo, mas suas pernas pareciam ter vontade própria. Sem perceber, acabou no mesmo parque onde havia encontrado Arthur dias antes. Desta vez, porém, o parque estava deserto. Ela sentou-se em um banco, olhando para as folhas que dançavam com o vento. A solidão parecia mais forte ali, mas era também reconfortante. Clara não sabia quanto tempo ficou ali, perdida em seus pensamentos, até que ouviu passos atrás de si. Seu coração disparou, mas quando se virou, viu que era Arthur. Ele parecia tão surpreso quanto ela. "Clara", disse ele, sua voz baixa, mas carregada de emoção. "Professor", respondeu ela, levantando-se rapidamente. Só estava caminhando." Arthur se aproximou, parando a poucos passos dela. Ele estava sem seu usual terno impecável, vestindo um suéter escuro que o fazia parecer mais descontraído, quase vulnerável. Também não conseguia dormir, ele admitiu, olhando para o céu estrelado.
Às vezes, a cabeça fica cheia demais. Clara assentiu, mas não respondeu. Havia algo na maneira como ele olhava, como se estivesse vendo além do que ela mostrava. Era ao mesmo tempo emocionante e assustador. Posso me sentar? Perguntou ele, apontando para o banco. Claro, respondeu ela, movendo-se para dar espaço. Eles ficaram ali, lado a lado, sem dizer nada por um tempo. O som do vento e o farfalhar das folhas eram a única trilha sonora para aquele momento estranho, mas confortável. Você parece preocupada, disse Arthur finalmente, virando-se para encará-la. Clara riu nervosamente. Acho que a faculdade faz isso com a gente. Ele sorriu, mas havia algo sério em seus olhos. Não é isso. Você carrega algo, Clara. Algo que não quer compartilhar. Ela desviou o olhar, sentindo o peso de suas palavras. Talvez seja porque não sei como colocar isso em palavras. Arthur ficou em silêncio, como se estivesse esperando que ela continuasse. Mas Clara não sabia o que dizer. Não sabia como explicar o que estava sentindo, o que estava acontecendo dentro dela. Às vezes, não precisamos de palavras, ele disse finalmente, sua voz suave. Clara olhou para ele, surpresa com a intensidade em seus olhos. E foi naquele momento que algo mudou. O ar entre eles parecia mais pesado, como se o mundo tivesse parado. Ela não sabia quem se moveu primeiro, mas quando percebeu, os dois estavam mais próximos. Arthur levantou a mão lentamente, como se estivesse pedindo permissão, e tocou o rosto dela. Seu toque era quente e suave, e Clara sentiu seu coração acelerar de uma forma que nunca havia sentido antes. Isso é errado, ele disse, quase como um sussurro. Então por que parece tão certo? Respondeu Clara, sua voz tremendo. E antes que pudessem pensar, antes que pudessem parar, seus lábios se encontraram. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, mas rapidamente se tornou algo mais. Havia paixão, desejo, mas também medo. Medo do que aquilo significava, do que poderia trazer. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Arthur parecia dividido, como se estivesse travando uma batalha interna. Isso não pode acontecer, disse ele, levantando-se rapidamente. Clara sentiu o coração se apertar, mas não conseguiu responder. Ela sabia que ele estava certo, mas ao mesmo tempo, não queria que aquilo terminasse ali. Clara, não posso fazer isso, disse ele, virando-se para encará-la. Mas não consigo ficar longe de você. Ela não sabia o que dizer. Tudo parecia tão confuso, tão errado, mas ao mesmo tempo, tão inevitável. Ela queria gritar, dizer que sentia o mesmo, mas as palavras não vinham. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos. Precisamos de tempo. Precisamos pensar. E com isso, ele se afastou, deixando Clara sozinha no banco. Ela ficou ali por um longo tempo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Sentia-se como se estivesse em um turbilhão, sem saber onde aquilo iria levá-la. Nos dias seguintes, Clara tentou agir normalmente, mas era impossível. Cada vez que via Arthur, seu coração disparava. Ele parecia evitar olhá-la diretamente, mas Clara notava que ele estava tão afetado quanto ela. As aulas se tornaram mais tensas, mais carregadas, como se houvesse algo não dito pairando no ar. Mas, ao mesmo tempo, Clara sabia que algo havia mudado entre eles. O beijo que compartilharam não era algo que poderia ser ignorado. Era o início de algo que ambos sabiam que não deveriam sentir, mas que não conseguiam evitar. E assim, a linha entre o certo e o errado começava a se apagar, deixando apenas o desejo e a confusão em seu lugar. O dia seguinte ao beijo trouxe uma sensação de realidade que Clara não conseguia afastar. Ela passou horas deitada na cama, olhando para o teto, tentando processar o que havia acontecido. As palavras de Arthur ainda ecoavam em sua mente, isso não pode acontecer. Ele estava certo, ela sabia disso. Mas também sabia que algo maior do que ambos havia sido desencadeado naquela noite no parque. Quando ela chegou à aula na manhã seguinte, a tensão no ar era quase tangível. Arthur estava lá, como sempre, mas parecia diferente.
Sua postura era a mesma, confiante e profissional, mas seus olhos, e havia algo neles que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de culpa e desejo. Ele evitou olhar diretamente para Clara durante toda a aula, mas mesmo assim, ela sentiu cada movimento dele como se estivesse sendo atraída por um imã invisível. Arthur falou sobre moralidade e escolhas difíceis na literatura, um tema que parecia muito mais pessoal do que ele estava disposto a admitir. Clara percebeu que não era a única que notava a diferença. Alguns colegas trocaram olhares curiosos, mas ninguém ousou questionar. Para eles, Arthur continuava sendo o professor brilhante e inacessível. Para Clara, ele era um homem que estava tão perdido quanto ela. Após a aula, Clara hesitou por um momento antes de se aproximar da mesa de Arthur. Ele estava guardando seus materiais, mas quando a viu, sua expressão endureceu. Clara, ele disse, sua voz controlada, mais baixa. Precisamos conversar. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Ele pediu que esperasse até que todos saíssem, e, quando ficaram sozinhos, fechou a porta da sala. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não deveria ter deixado aquilo acontecer. Foi um erro. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Mas antes que pudesse responder, ele continuou. Não é porque eu não sinto nada, ele disse, olhando para ela com intensidade. É porque eu sinto, e isso torna tudo mais complicado. Ela ficou em silêncio, tentando processar o que ele estava dizendo. O ar parecia pesado, carregado de emoções não ditas. Finalmente, ela encontrou sua voz. Arthur, e eu sei que isso é errado. Mas não podemos ignorar o que sentimos. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Clara, você não entende o que está em jogo. Minha carreira, sua reputação. Isso pode destruir tudo. Mas e se valer a pena? Ela perguntou, sua voz cheia de emoção. E se o que sentimos for mais importante do que as regras? Arthur deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não é tão simples assim. Não posso arriscar sua vida, seus sonhos, por algo que talvez nem tenha um futuro. Clara sentiu as lágrimas se formarem, mas segurou-as. Ela sabia que ele estava certo, mas também sabia que não podia fingir que nada havia acontecido. Eu só quero que você saiba que, para mim, já valeu a pena, ela disse, antes de sair da sala. Os dias seguintes foram difíceis para ambos. Clara tentou se concentrar nos estudos, mas sua mente estava constantemente em Arthur. Ele, por sua vez, parecia estar evitando qualquer situação em que pudesse ficar sozinho com ela. As aulas continuaram, mas a tensão entre eles era quase insuportável. Tudo mudou em uma noite chuvosa, quando Clara estava na biblioteca tentando terminar um trabalho. Ela estava sozinha, o som da chuva batendo contra as janelas criando um ambiente melancólico. Quando a porta se abriu, ela olhou para cima e viu Arthur parado ali, encharcado pela chuva. Precisamos conversar, ele disse, sua voz firme. Clara sentiu o coração disparar, mas assentiu. Ele fechou a porta e se aproximou, suas roupas molhadas grudando em seu corpo, destacando sua figura. Havia algo diferente nele naquela noite, uma determinação que ela não tinha visto antes. Eu tentei, Clara, ele começou, sua voz baixa. Tentei me afastar, tentei ignorar o que sinto. Mas não consigo. Ela olhou para ele, surpresa pelas palavras. Arthur. Não, ele interrompeu, levantando a mão. Eu preciso dizer isso. Você é tudo o que eu tento evitar, porque você me faz sentir coisas que eu não achava que fosse capaz de sentir. E isso me assusta. Clara sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez não tentou escondê-las. Eu também tenho medo. Mas não quero viver com arrependimentos. Arthur se aproximou, segurando o rosto dela com as mãos. Seus olhos estavam cheios de emoções, e Clara sabia que ele estava travando uma batalha interna. Finalmente, ele abaixou a cabeça, encostando sua testa na dela. Eu quero você, Clara, ele sussurrou. Mas não sei como fazer isso sem destruir tudo.
Ela segurou as mãos dele, sentindo a tensão em seu corpo. Então não destrua. Vamos encontrar uma maneira. Arthur a olhou nos olhos, e naquele momento, algo mudou. Ele se inclinou e a beijou, desta vez com mais paixão e menos hesitação. O beijo foi profundo, carregado de todos os sentimentos que ambos estavam reprimindo. Quando se separaram, Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos. Isso é loucura. Talvez seja, Clara respondeu, sorrindo levemente. Mas quem disse que a loucura não pode ser maravilhosa? Eles riram juntos, e, por um momento, o mundo parecia menos complicado. Mas ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. As consequências de suas escolhas ainda estavam por vir, e o caminho à frente seria tudo menos fácil. A manhã seguinte ao beijo na biblioteca trouxe uma sensação de euforia misturada com ansiedade para Clara. Ela sabia que havia cruzado uma linha com Arthur, mas, ao mesmo tempo, sentia que algo dentro dela finalmente fazia sentido. Era como se todo o mundo ao seu redor tivesse ficado mais vivo, mais vibrante. Ainda assim, havia o peso das consequências. Cada olhar lançado a ela parecia carregado de suspeita, cada palavra parecia conter segredos não ditos. Arthur, por outro lado, estava mais inquieto do que nunca. Ele sabia que os sentimentos que compartilhava com Clara eram reais, mas também estava ciente das implicações de suas ações. Sua mente oscilava entre a felicidade de finalmente ter sido honesto com seus próprios sentimentos e o medo esmagador de que isso pudesse destruir tanto a vida dela quanto a sua. Quando Clara entrou na sala para a aula daquele dia, sentiu os olhos de Arthur sobre ela. Ele tentou disfarçar, mas era impossível ignorar a conexão que agora compartilhavam. Durante a aula, ele parecia mais nervoso do que o habitual, e Clara percebeu que ele evitava encontrar seus olhos diretamente. Apesar disso, havia momentos em que ela sentia o olhar dele, carregado de emoções que não podiam ser expressas em palavras. Após a aula, Clara hesitou antes de deixar a sala. Ela queria falar com ele, mas sabia que qualquer conversa prolongada poderia levantar suspeitas. Arthur percebeu sua hesitação e, em um momento de coragem, escreveu algo em um pedaço de papel e deixou cair discretamente em sua mesa enquanto passava por ela. Clara esperou até estar fora da sala para abrir o bilhete. As palavras eram curtas, mas carregavam um peso imenso. Encontre-me no parque às 19 horas. O parque estava praticamente vazio quando Clara chegou. O céu estava nublado, como se refletisse a incerteza em seu coração. Ela avistou Arthur de longe, parado sob uma árvore, olhando para o horizonte. Ele parecia perdido em pensamentos, mas, ao vê-la se aproximar, seu rosto suavizou. Você veio, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de alívio. Claro que vim, Clara respondeu, parando a poucos passos dele. Não podia ignorar. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. Finalmente, Arthur suspirou e passou a mão pelos cabelos, um gesto que Clara agora reconhecia como um sinal de nervosismo. Clara, precisamos falar sobre isso e sobre nós, ele começou, suas palavras cuidadosas. O que estamos fazendo é perigoso. Não só para mim, mas para você. Eu sei, ela respondeu, sua voz firme. Mas isso não significa que devemos fingir que não sentimos nada. Arthur balançou a cabeça, sua expressão uma mistura de frustração e admiração. Você é incrivelmente corajosa, sabia disso? Eu queria ter metade da sua coragem. Clara deu um passo à frente, agora a poucos centímetros dele. Não é coragem, Arthur. É necessidade. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem isso e sem você. As palavras dela o atingiram como um golpe, e ele desviou o olhar por um momento, lutando contra a onda de emoções que ameaçava dominá-lo. Quando finalmente voltou a encará-la, havia uma determinação em seus olhos que Clara nunca tinha visto antes. Se formos continuar com isso, precisamos ser cuidadosos, ele disse, sua voz séria. Muito cuidadosos. Clara assentiu, sabendo que ele estava certo. Mas, mesmo assim, sentia que o simples fato de estarem ali juntos já era uma vitória. As semanas seguintes foram um jogo perigoso de olhares furtivos, conversas rápidas e encontros secretos.
Cada momento que passavam juntos era precioso, mas também carregado de tensão. Clara começou a notar que algumas pessoas no campus estavam se tornando mais curiosas, fazendo perguntas sobre sua proximidade com Arthur. Ela tentou minimizar a situação, mas sabia que, eventualmente, alguém poderia juntar as peças. Arthur também estava cada vez mais preocupado. Ele começou a evitar interações prolongadas com Clara em público, o que a deixou frustrada. Ela entendia suas razões, mas sentia que estava sendo empurrada para as sombras. Em um de seus encontros secretos, ela finalmente confrontou ele sobre isso. Você não pode continuar me tratando como se eu fosse um segredo sujo, ela disse, sua voz cheia de emoção. Eu entendo os riscos, mas não posso fazer isso sozinha. Arthur suspirou, passando as mãos pelo rosto. Clara, eu não quero que você sinta isso. Eu só quero protegê-la. Mas talvez eu esteja fazendo isso do jeito errado. Ela se aproximou, segurando suas mãos. Nós estamos nisso juntos, Arthur. Não importa o que aconteça, eu estou com você. Ele a puxou para um abraço apertado, e, naquele momento, Clara sentiu que tudo poderia dar certo. Mas, no fundo, ambos sabiam que o tempo estava contra eles. O ponto de ruptura veio em uma tarde chuvosa, quando Clara estava saindo de uma das salas de aula. Um colega abordou, alguém que ela sabia ser próximo da administração do campus. Clara, posso te perguntar uma coisa? Ele disse, sua voz casual, mas seus olhos avaliadores. Claro, respondeu ela, tentando manter a calma. Você tem passado muito tempo com o professor Arthur, não é? As pessoas estão comentando. Clara sentiu o estômago se revirar, mas manteve a expressão neutra. Ele é meu professor. Às vezes, eu peço ajuda extra para entender o conteúdo. Só isso. O colega deu um sorriso que não chegou aos olhos. Entendi. Bem, só achei que você deveria saber que algumas pessoas estão começando a fazer perguntas. Você sabe como as coisas podem sair de controle. Clara assentiu, agradecendo pela informação, mas, assim que ele se afastou, sentiu o pânico começar a crescer. Precisava avisar Arthur. Eles não tinham mais tempo. Naquela noite, Clara foi ao apartamento de Arthur pela primeira vez. Ele parecia surpreso ao vê-la na porta, mas a deixou entrar. O lugar era exatamente como ela imaginava, organizado, elegante, mas com toques pessoais que refletiam sua personalidade. Clara, o que está fazendo aqui? Ele perguntou, fechando a porta atrás dela. Alguém sabe, ela disse, suas palavras saindo apressadas. Estão fazendo perguntas. Não sei por quanto tempo mais podemos manter isso em segredo. Arthur ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, ele se virou para ela, sua expressão cheia de preocupação. Talvez seja hora de parar, ele disse, sua voz quase um sussurro. As palavras dele a atingiram como um golpe. Parar? Depois de tudo. Você está desistindo de nós? Não é desistir, Clara, ele respondeu, sua voz cheia de dor. É proteger você. Mas Clara não queria ser protegida. Ela queria lutar. Queria lutar por eles. Eu não posso perder você, Arthur, ela disse, sua voz quebrando. Não agora. Arthur a segurou pelos ombros, olhando diretamente em seus olhos. Você nunca vai me perder, Clara. Mas precisamos ser inteligentes. Se quisermos que isso funcione, precisamos encontrar uma maneira de sobreviver a tudo isso juntos. Eles ficaram em silêncio por um momento, e então, Arthur a beijou. Foi um beijo cheio de promessas, cheio de esperança. E, naquele momento, Clara sabia que, não importava o que acontecesse, eles estariam juntos. Mas a tempestade estava apenas começando, e o que viria a seguir testaria tudo o que eles acreditavam ser verdade. As semanas que se seguiram ao encontro no apartamento de Arthur foram as mais tensas na vida de Clara. Cada passo que dava pelo campus parecia carregado de olhares e sussurros. Ela sentia que as paredes estavam se fechando, que o segredo que compartilhava com Arthur estava prestes a ser descoberto.
Mas, ao mesmo tempo, havia uma determinação em seu coração que ela nunca tinha experimentado antes. Era mais do que amor, ou era a certeza de que aquilo que sentia por ele era real e valia qualquer sacrifício. Arthur, por outro lado, estava em um constante estado de alerta. Ele sabia que estavam caminhando sobre uma corda bamba, mas não conseguia imaginar a vida sem Clara. A cada momento que passavam juntos, ele sentia que estava vivendo algo que nunca achou que merecesse. Mas também sabia que o tempo estava se esgotando. Naquela manhã, Clara recebeu uma convocação inesperada para uma reunião com a diretoria da universidade. O e-mail era breve e formal, mas o peso de suas palavras era claro: algo estava acontecendo. Quando contou a Arthur, ele ficou visivelmente preocupado, mas tentou manter a calma. Clara, não diga nada que possa te comprometer, ele aconselhou. Deixe que façam as perguntas, mas mantenha-se firme. Eu estarei aqui para você, não importa o que aconteça. Ela assentiu, mas o medo estava estampado em seu rosto. Arthur a puxou para um abraço apertado, como se quisesse protegê-la de tudo. Vamos superar isso, ele disse, sua voz firme. Juntos. A reunião foi tudo o que Clara temia. Sentada em uma sala fria e impessoal, enfrentou uma série de perguntas sobre sua relação com Arthur. Eles mencionaram os rumores, os olhares, as conversas. Clara sabia que estava andando sobre gelo fino, mas manteve a compostura. Professor Arthur é um excelente educador, disse ela, sua voz firme. Qualquer interação que tivemos foi estritamente profissional. Os diretores trocaram olhares, mas não havia provas concretas contra ela ou Arthur. Quando finalmente a dispensaram, Clara sentiu como se tivesse corrido uma maratona. Mas, ao sair da sala, encontrou Arthur esperando por ela no corredor. Ele estava mais tenso do que nunca, mas ao vê-la, seu rosto suavizou. Como foi? Ele perguntou. Foi difícil, mas acho que consegui me manter firme, respondeu Clara. Arthur segurou sua mão, apertando-a levemente. Você foi incrível. Eu sabia que seria. Apesar do alívio temporário, ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. Os rumores continuavam, e a pressão sobre eles aumentava a cada dia. Mas, ao invés de afastá-los, isso os aproximava ainda mais. Eles começaram a planejar maneiras de enfrentar a situação juntos, discutindo suas opções com cuidado. Talvez seja hora de sermos honestos, sugeriu Clara uma noite. Eu sei que será difícil, mas não quero viver escondida para sempre. Arthur olhou, admirando sua coragem. Eu te amo, Clara, ele disse, suas palavras saindo com uma honestidade crua. E, se isso significa arriscar tudo, então estou com você. Foi a primeira vez que ele disse essas palavras, e Clara sentiu seu coração quase explodir de felicidade. Eu também te amo, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. O momento da verdade chegou quando Arthur decidiu convocar uma reunião com a administração da universidade. Ele sabia que precisava ser transparente para proteger Clara e sua própria integridade. Na reunião, Arthur explicou tudo, como ele e Clara haviam se aproximado, como os sentimentos haviam surgido, e como estavam dispostos a enfrentar as consequências juntos. A reação foi mista. Alguns membros da administração ficaram indignados, mas outros pareciam mais compreensivos. No final, foi decidido que Arthur seria transferido para outra universidade, para evitar qualquer conflito de interesse. Clara poderia continuar seus estudos sem mais questionamentos. Apesar da dor de se despedir de sua posição na universidade, Arthur sentiu um peso sair de seus ombros. Ele sabia que havia feito a coisa certa, e, mais importante, sabia que não estava sozinho. Na noite de despedida de Arthur, ele e Clara se encontraram no parque onde tudo havia começado. O lugar estava iluminado pelas luzes suaves dos postes, e as folhas caídas criavam um cenário quase mágico. Eu queria que as coisas fossem diferentes, disse Clara, sua voz quebrada pela emoção. Elas são diferentes, respondeu Arthur, segurando seu rosto. Porque agora sabemos que podemos superar qualquer coisa juntos. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas para o futuro. Naquele momento, o mundo ao redor desapareceu, deixando apenas os dois e o amor que compartilhavam.
Meses depois, Clara visitou Arthur em sua nova cidade. Ele havia encontrado um emprego em outra universidade e estava mais feliz do que ela poderia imaginar. Eles passaram o fim de semana juntos, explorando a cidade e falando sobre o futuro. Eu quero que você saiba que, quando terminar a faculdade, estarei esperando por você, disse Arthur, segurando sua mão. E, se você quiser, podemos começar nossa vida juntos. Clara sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu quero. Sempre quis. E assim, apesar de todos os obstáculos, Clara e Arthur encontraram uma maneira de fazer seu amor sobreviver. Não foi fácil, mas, no final, eles provaram que o verdadeiro amor pode superar qualquer coisa.